Então, 20 de setembro, completam-se hoje 43 anos de Blizzard of Oz, álbum de estreia da carreira solo de Ozzy Osbourne, quando ele sai do Black Sabbath. Como a gente já está no adiantado da hora, eu não vou comentar muito sobre a história, a gente tem discografia comentada, do pior ao melhor do Ozzy no nosso site, mas aqui, né, eu não posso deixar de falar que tem a melhor música da carreira do Ozzy, que é Mr. Crowley, da carreira do Ozzy, não do Black Sabbath, né? Mas tem muitas outras palavras aqui. Eu quero apresentar também essa versão depois que saiu de lançamento, né? Que é a versão Picture. Saiu ele e o Diary of Madman, nessas versõezinhas Picture aqui. Dos bons tempos da Pop Market, que a gente comprava disco baratinho. Eu acho fantástico aqui, né? Porque é printado, né? E comprava disco baratinho da Pop Market e vinha com frete grátis lá dos Estados Unidos. E aí os caras acabaram descobrindo isso e nos ralaram, né? Nunca mais deu para comprar coisa da Pop Market com frete grátis. Hoje o frete americano está um absurdo, não dá para pegar. Mas eu me lembro que eu peguei os dois juntos, né? Tem aqui o pôster capa vazada, ó, por isso que eu estava mostrando capa vazada, com um insert. Os dois juntos deve ter dado, sei lá, na época $10, numa época que o dólar era 3 por 1, talvez. Né? Cara, descasso, sim, muita gente acha que ele é um grande rival do Heaven and Hell, o disco do Black Sabbath lançado no mesmo período. Eu acho que não dá para comparar, até porque eu sou um grande fã do Heaven and Hell, mas uma coisa é certa, né? Isso aqui é uma obra-prima. Então, Líbia, como tu já falou que tu gosta bastante, né? Eu vou passar para ti e depois a gente encerra com o Mikael, até porque o Mikael irá falar mais do próximo álbum. Esse álbum é aquele tipo de álbum que o nome por si só, né, já diz tudo, né? Ele, junto com os outros desse tempo, esses caras que vieram dos anos 70, né? A gente estava falando mais cedo do Paranoid. O Ozzy foi também pro metal mais pesado do tempo, né? Aquele mais que as bandas estavam muito se indo para o caminho ali da New Wave e tal, né? Muitos ali inovando naquele tempo, inclusive o Heaven and Hell foi esse, né? Também. Então, não considero assim esse lance de rival, né? Eu acho que foi os caminhos necessários. O relacionamento ali do Ozzy com a banda já não estava tão bem, tão frutífera, né? E foi bom o que aconteceu, né? O Tony Iommi ele estava com aquela ideia de fazer um álbum solo, né? Inicialmente. E saiu Heaven and Hell. E o Ozzy começou a lançar álbuns também fantásticos, que mudaram o rumo do metal, né? Nunca mais foram o mesmo. Então é isso, é um álbum que não tem defeito. Eu tenho aquela versão CD nacional com aquele o plásticozinho vermelho na lateral ali, a versão nacional com aquele acrílico vermelho. A minha versão é essa, né, que eu não encontrei aqui de momento, né? A versão, não sei se dá para ver, é uma versão nacional, mas tem o nome das músicas traduzido para o português. É difícil achar isso num disco nacional. Não sei se dá para ver. O senhor Crowley ali, ó. A minha também é. E, cara, vocês falaram e não falaram do grande gênio da música que apareceu nesse disco que chama Randy Rhoads. Randy Rhoads. Maior guitarrista de heavy metal dos anos 80, disparado. Um sujeito que, se não tivesse morrido tão novo, isso o Myron sempre discute comigo, mas se ele tivesse gravado mais, ou ao lado do Ozzy ou solo, a gente não ia nem prestar atenção no tal de Ed Van Halen, que esse cara aqui era muito melhor que ele. Muito melhor que o tal do Van Halen, o tal do Van Halen. Cara, esse disco aqui é muito bom, de ponta a ponta. O melhor disco da carreira solo do Ozzy, disparado. Eu queria aproveitar para mostrar um EPzinho que eu tenho dessa época, um live EP. Tem uma música que não saiu no disco, que é You Said It All.
você tirar ao vivo, tem Mr. Crowley ao vivo e Suicide Solution ao vivo. Depois, a gente vê, eu vi o Randy Rhoads ao vivo antes disso aqui no Tribute. Tem umas histórias minhas do Myron aí com o Tribute que numa outra live a gente conta. E, cara, o que o Randy Rhoads faz aqui, depois tem aquela versão, até que achei que a Lívia ia citar, tem aquela versão que a Sharon fez o Robert Trujillo e o Mike Bordin regravarem o baixo e a bateria, né, dos primeiros discos. Eu não tenho essa versão, acho que eu nunca ouvi essa versão. Mas esse disco aqui é perfeito, assim, é um clássico. Eu não tenho uma... Saudades do Randy Rhoads, cara. Pena que morreu tão jovem. Tu vê o desaforo, né, Líbia? Oi? Tu vê o desaforo, né? Não, olha o desaforo do cara que É porque eu vou criar uma defesa, assim, é porque quando se fala desses 2 primeiros álbuns do Ozzy, né? Aí a gente automaticamente já vê lá Randy Rhoads, né? E aí a gente acaba ligando assim as lançamentos ali, né? Com Randy Rhoads, né? Esse tempo ele veio na época do Quiet Riot, né? Se não me engano. Isso. E, poxa, realmente ele era um gênio, né? Inesquecível. Fora do comum mesmo. Realmente. Eu queria entender, eu confesso, eu não entendo o porquê de chamar o Randy Rhoads de gênio e tão pouco entendo o que o Michael falou sobre o Van Halen, né? Mas isso eu acho que é uma discussão para uma outra hora, eu só quero, assim, deixar claro aqui que o Randy Rhoads nunca criou nada. O Van Halen criou muita coisa, o Ed Van Halen criou muita coisa. Mas não vamos entrar nessas polêmicas, eu e o Michael já brigamos há no mínimo 30 anos por causa disso, né? E eu só quero comentar uma coisinha a mais, né, sobre o Blizzard of Oz. O Van Halen realmente o que ele fez, assim, também eu acho que o que ele fez é algo bem acima da média, né? Que tem coisas que até hoje ninguém consegue fazer igual. Até pode fazer, Líbia, mas não criar, né? O que ele cria. Assim, algo assim tão inovador, no caso, assim, tipo, de levar pro pop, no caso, até, enfim, viajou pelos outros estilos, né, assim, também. E a habilidade dele para tocar, né, porque ele não era um cara de tocar parado, ele tocava pulando, se atirando, mas, enfim, isso é uma discussão aí que é uma guerra mundial aí, é complicado. Vou sentar numa mesinha com vocês e botar uma plaquinha assim, me convença. Só isso. Olha, eu até poderia aqui trazer uma frase que surgiu esses dias numa discussão aí de uma pessoa que estava discutindo alguma coisa, eu não vou lembrar direito, sobre negacionismo, e o cara disse assim, é difícil convencer uma pessoa que não quer ser convencida, né? Mas você sabe o que eu estamos referindo aqui? Pessoal, o meu computador, meu notebook vai descarregar, eu vou só ligar a tomada aqui rapidinho, mas pode continuar, rapidinho. Tranquilo, Líbia. Mas então, enquanto a Líbia vai fazendo a ligação ali, eu só queria comentar uma coisa que aí o Michael acho que vai concordar comigo, que é o trabalho do Don Waite também, né? Ele faz ali os teclados do Mr. Crowley, e claro, o Don Waite já existia para o mundo, mas eu acho que ele se destaca aqui de uma outra forma, que tanto é que depois ele vai virar acompanhante lá da banda do Iggy Malmsteen, e tocar com mais uma galera de gente, pô, substituir nada menos do que John Lord, de Purple, né, Michael? Isso a gente concorda, né? Don Waite já tinha tocado até com o Black Sabbath, já, né? Se não me engano, Never Say Die é com ele, né? Então, realmente, cara, é um disco perfeito. O Blizzard of Oz é perfeito do começo ao fim. Mesmo no Bonnie Moon, a música mais fraquinha, vale muito a pena. Michael, aproveitando que tu tá no telão aí, então, por favor, apresenta o próximo e último disco, que é de uma banda que aí agora o Michael vai segurar as lágrimas, né, para falar. Não, segurar a lágrima desse disco, né? A Tempestade ou o Livro dos Dias. Isso. Né? Último disco lançado com o Renato Russo vivo, e caso a Líbia não saiba, meu maior ídolo no rock nacional é Renato Russo.
E esse disco aqui ele gravou em condições extremamente adversas, ele já estava mal, tanto que ele morreu menos de um mês depois de lançado. O disco foi lançado em 20 de setembro, né, de 96, e ele morre em 11 de outubro de 96, então menos de um mês depois ele morreu. E, cara, é um disco que talvez quem não conheça ele se lembre de 16, que é a música do João Roberto, que era o maioral, que andava de corcel. Talvez se lembre de Via Láctea ou L'Aventura. Mas é um disco tristíssimo, assim, umas letras tristes pra caramba, falando sobre fins de relacionamento, sobre o fim da vida mesmo, que ele sabia que ele estava morrendo, sobre a finitude. Cara, eu vou chorar. Vou chorar que nem o Edu chorou lá, falando do Zap. E tem músicas aqui que eu não consigo ouvir sem chorar até hoje. É um disco triste pra caramba, de letras muito profundas. As letras mais maduras que ele já gravou estão aqui. É um belo disco, eu tenho ele nessa versão também, que saiu depois naquela coleção que se comprava nas bancas de revista, eles separados. Depois tinha uma caixinha para botar eles, eu nunca achei a caixinha não chegou aqui no Rio Grande do Sul, fizeram um número muito limitado delas, e eu me lembro que ele comandava, eu comprei todos eles na mesma banca, eu falei pro cara, quando chegar tu reserva um para mim, tem toda a coleção nesse formato aqui, é um formato livrinho. Aí ele conta a história, assim, um pouco do ambiente da época e tal, um pouco do ambiente dos discos. E eu falei pro cara da banca de revista, olha, quando aparecer a caixa, você segura para mim. E aí o cara falou lá, pediu, o cara me deu uma notícia lá, olha, não veio para cá, já esgotou, e eu fiquei sem a caixa. E essa minha edição é a edição da época, que é uma capinha em papelão, né? É um digipack. Depois lançaram com a edição normal, mas não tem o mesmo charme. E chegou a sair em vinil, naquela caixa, quando lançaram a caixa com todo o disco, todos os discos do Legião, também edição limitada, muito pouca gente pegou. Eu não fui uma dessas pessoas. E hoje se vê a venda em vinil no Mercado Livre, naquelas edições que o pessoal fabrica em vinil de garrafa PET, que é um vinil verde. Nunca ouvi, não conheço, não sei, mas dizem que não é a mesma qualidade. E é fabricada a partir de CD, então eu não vejo muita vantagem nisso, né? Mas para quem gosta, para quem sente falta de ouvir o vinil. E é um disco assim, que mesmo para os fãs da Legião é um disco difícil, é um disco que pouca gente gosta. Não dá para dizer que é o disco favorito de ninguém. Só que é um disco tristíssimo, um disco maduro de uma pessoa que estava no fim da vida, sabendo que estava no fim da vida, e repassando a sua vida, repassando relacionamentos. As letras que tem aqui sobre relacionamentos a dois, assim, longe do meu lado, 1000 pedaços, sabe? São músicas letras muito profundas, letras muito maduras. 1º de julho, esperando por mim, quando você voltar. Não é um disco alegre, não é um disco divertido, não é um disco para se divertir. É um disco com outro sentimento, não é um disco pop, como outros discos da Legião, apesar de ter 16, de ter Sou Parsifal, como Elisa Monte. É um disco que tem que estar no clima certo para ouvir e que me emociona muito. Líbia, eu vou pegar daqui, até porque eu tenho a edição igual do Michael, né? Eu quero só apresentar 2 coisas dessa edição que o Michael não apresentou. A primeira, que eu acho incrível, que isso aqui é difícil de encontrar, né? Ela é grampeada, o encarte é grampeado, aqui, ó, tá aqui os grampos, né? Ele é grampeado, o livreto, na própria arte do disco, né? E outra coisa que eu acho interessante aqui, que talvez seja logo na abertura aqui tem essa frase que eu acho fantástica, né? O Brasil é uma república federativa cheia de árvores e gente dizendo adeus. Isso do Oswaldo de Andrade. Poxa, isso em 96, hoje nós estamos em 2023, é atemporal isso aqui que o Oswaldo de Andrade diz, eu me arrepio de novo. E só dando a minha opinião, né, esse disco ele está lá no nosso Consultoria Recomendo, né, Sadness Will Prevail, que, ou seja, a tristeza vai predominar, né. O disco abre com Natália, que eu acho que é a melhor música do disco, pesadíssima. Vamos falar de pesticidas, de tragédias radioativas, de doenças incuráveis, mas depois ele decai bastante musicalmente, né? Ele vai se reerguer ali com 16, mas também não se reergue muito.
Porque por causa disso que o Michael disse, né? É mais um autorretrato do Renato meio que se despedindo dos fãs com uma certa, vamos dizer assim, raiva da situação que ele estava passando também, né? Por tudo mais. E eu, particularmente, eu não gosto do disco. O Michael falou assim, não vai ser o preferido. É difícil, né? Uma banda que tem um disco chamado 2, ou As 4 Estações, ou até mesmo 5, alguém que seja fã da banda não achar esse um dos melhores, é difícil colocar a Tempestade. E eu coloco ele até como o pior, porque uma outra estação que tem músicas aproveitadas daqui, eu acho até bem melhor do que esse aqui. Né? Então, mas eu queria colocar isso, né, da curiosidade do lançamento também. E, Líbia, eu vou te dar a honra, então, de tu encerrar a nossa live aqui, falando da emblemática frase que tanto está fazendo sucesso na nossa live. Então, esse realmente eu não ouvi e não gostei, porque ainda não ouvi mesmo. Por quê? Mas a Legião Urbana é algo muito presente na vida de todos nós, né, brasileiros. Até porque a minha irmã mais velha, ela se amarrava muito em ouvir Legião Urbana. Ela tinha o álbum As 4 Estações, né? E não vou lembrar qual outro. Mas ela tinha uns dois CDs do Legião Urbana que ela estava muito. E eu não sei, acho que é porque eu era muito uma criança, né? Não tinha consciência das coisas, e eu achava que era aquilo música de adulto, tal, de pessoas mais que já namoravam e tal. E aí eu nunca peguei realmente para conhecer o Legião. Conheço muito assim aquelas músicas, até hoje ainda não peguei para me aprofundar. Agora eu já sou adulta, mais que adulta, já tenho uma vida e tudo mais. E não peguei para escutar o Legião Urbana profundamente. Eu conheço os hits ali, Faroeste Caboclo, tal, né? Que a minha mãe era professora, e daí ela sempre gostava de fazer aulas dinâmicas assim, com coisas de música, né? Aí ela pedia para eu digitar lá a música do Legião. Aí eu digitei aquela música Faroeste Caboclo todinha. Eu até decorei. E enfim, essa ainda não conheço, pela história que vocês contaram sobre a despedida, né? Eu lembro, assim, muito vagamente de toda a história do Renato. Acho que eu cheguei a ouvir, não sei se acho que eu vi o filme do biográfico, né, dele. Muito bom, gostei muito, mas faz muito tempo que eu vi, eu não lembro mais direito, mas gostei demais, eu vou até assistir de novo. E é isso, realmente eu não conheço, mas respeito, né, como um artista brasileiro, né, que trouxe as vertentes ali do punk, do pós-punk para nossa em letras em português, né? Pelo visto, assim, pelas entrevistas que eu pude acompanhar, um cara inteligentíssimo, questionador. Ele tinha uns conhecimentos que a gente não tinha aqui no Brasil sobre bandas lá de fora. Então, acho que é um cara que faz falta, assim, no cenário musical. Uma pena que ele morreu tão cedo, né? Ele tá vivo aí contando história. E esse ainda não ouvi. Pela história, lembrou um pouco aquele, assim, no mesmo contexto do David Bowie, né? Que ele também lançou o último álbum já sabendo o Dark Star, né? Já sabendo da morte dele. E acho que eu achei um pouco semelhante, assim, né, essa história. E ele foi muito forte, né, então, em fazer um álbum assim, nesse estado de saúde. Michael, eu vou... Tem muito sobre esse disco, de como ele foi gravado, o trabalho, quanto o Renato sofreu para gravar ele, quanto a banda sofreu com os problemas do Renato. E realmente, ele trouxe muito do punk, do pós-punk nos primeiros discos, mas esse aqui, Líbia, tem nada de punk pós-punk, não, cara. É outro papo. É outro papo. Eu vou escutar.